Graças a Deus. Shalom, queridos. Graça e paz. Amém. Muito feliz de ver a igreja aqui. A igreja está respondendo ao chamado. Feliz mesmo. Eu sei que você só tem a ganhar com isso. É bênção de Deus que vai para a tua casa. É bênção de Deus que vai para a tua família. Para os teus empreendimentos. Para tudo que lhe diz respeito. Shalom. Bem-vindo. Graça e paz. Que o amor do Senhor te envolva nessa noite. Amados, as nossas noites serão simples, serão de um tempo de ministração breve, só para que você tenha noção do que cada noite representa. Mas a maior parte do tempo, nós vamos mesmo nos apropriar através da oração e de ministração uns aos outros. Ontem foi uma introdução, mas se ontem tivesse tido tempo, nós falaríamos sobre o primeiro derramamento do sangue. Então hoje eu vou falar sobre 2 momentos em que o sangue de Cristo foi vertido. Um por ontem, que não falamos, ontem foi a introdução, e o de hoje, que seria o segundo derramamento. Então, 2 momentos em que o sangue de Cristo foi vertido e que nos fala de uma redenção específica a cada uma delas. Em Lucas 22, versículo 44, é uma experiência do Getsemane, você pode encontrar na sua Bíblia, em Lucas 22, versículo 44, o Israel está achando ali também para a gente ler no telão. Em Lucas 22, versículo 44, a Bíblia nos diz assim: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vamos de novo? Vamos lá, leiam comigo. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Todos nós entendemos que essa é uma passagem que fala sobre Jesus no Getsemane. Getsemane foi o Jardim das Oliveiras, que foi o lugar onde Jesus, para onde ele levou seus discípulos, e especialmente Pedro, Tiago e João. Porque ele disse a esses amigos mais próximos que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Esse jardim do Getsemane representou momentos que antecederam a cruz. Então, quando Jesus intercedia pela humanidade lá no Getsemane, ele já estava sentindo o peso da cruz. Não apenas aquilo que ele sofreria no âmbito físico, mas especialmente o que ele sofreria no âmbito espiritual. Porque na cruz ele tomaria o nosso pecado e teria pela sua primeira vez na vida o rosto do Pai virado contra ele. Por quê? Porque o Pai é santo e não podia contemplar o pecado. E Jesus se fez pecado por nós. Então a maior dor de Jesus não era a previsão do que ele iria sofrer fisicamente falando, mas era a dor do pecado entrando em sua vida, embora não sendo ele pecador, mas assumiu a condição de pecado, tendo de se apartar do Pai. Essa foi uma dor terrível que ele sofreu lá no jardim do Getsemane. A palavra no grego para orava intensamente é a palavrinha do grego ektenos. Orava intensamente. É uma oração profunda. É uma oração que os homens naturalmente não conseguem, porque ela mergulha profundamente. Há uma intensidade de clamor que o homem não conhece. A oração ektenos. Essa palavrinha, ela só vai aparecer lá na frente, quando Pedro está preso. E então ali na casa de Maria, há uma oração ektenos. Há uma oração profunda em favor de Pedro, que estava preso. É interessante que nesse momento do jardim de Getsemane, quando ele convida Pedro, Tiago e João, eles dormem, porque eles não estão prontos para esse tipo de oração. Mas quando eles se convertem ao Senhor, e eles recebem do Espírito Santo de Deus, então lá na frente, eles vão experimentar o mesmo tipo de intensidade de oração. A oração fervorosa, a oração que mergulha. Quem já assistiu a esse filme, O Quarto de Guerra, eu não assisti ainda, a Noemi já assistiu, algumas pessoas já assistiram e já estão fazendo assim os seus quartos de guerra, né, em casa, que é a oração ektenos, a oração que resgata, que tira as pessoas do mal, da cadeia das drogas, do inferno, do mal. Era a oração profunda que Jesus experimentou. Mas, amados,
Qual é a primeira vez na Bíblia que a palavra suor aparece? Quem sabe? Qual é a primeira vez que a palavra suor? Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Do suor. Mas esse suor do seu rosto comerás, Gênesis 3, 19. Do suor do seu rosto você vai trabalhar e vai comer. Isso só foi dito depois que Adão pecou. Não quer dizer que suar para trabalhar seja um erro, seja um mal. Mas está intimamente ligado a uma dor multiplicada, a um trabalho multiplicado como resultado do pecado. Porque antes disso, o homem também trabalharia, o homem guardaria a terra, o homem guardaria o jardim, mas ele não menciona que do suor do rosto o homem comeria. O homem trabalharia no jardim do Éden de uma forma, era trabalho, mas era de uma forma abençoada, era de uma forma prazerosa, era de uma forma sem maldição, sem peso, sem angústia, sem gemido. Porque do suor do rosto comerás o seu trabalho. O versículo que antecede diz o seguinte: a terra por tua causa produzirá espinhos e abrolhos. Então a terra será difícil ser trabalhada. E é justamente por causa disso que no lidar com a terra, você vai ferir as mãos, você vai ferir o corpo, do suor do seu rosto você vai comer. Por quê? Porque a terra fora amaldiçoada por causa do pecado. O seu trabalho será um trabalho penoso, será um trabalho de angústia. E então do suor do seu rosto você vai comer. Isto por quê? Porque o homem decidiu abrir mão da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. O que aconteceu no Jardim do Éden? Deus disse, olha, está tudo aí de graça para você comer. Árvores, frutos, sementes, rios, tudo você vai comer abundantemente. Só não toca nessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer. O que o homem fez? Abriu mão da vontade de Deus para abraçar a sua própria vontade. Resultado, do suor do seu rosto, você vai comer. Se tivesse optado pela vontade de Deus, qual seria a resposta de Deus para Adão? Salmo 127. O que diz o Salmo 127? Quem achou aí pode ler. Salmo 127. Salmo 127. Está aqui em cima. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ou seja, com o suor do rosto. Por quê? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Entendam que não está aqui. Isso aqui não é uma apologia à preguiça, nem uma apologia a cruzar os braços. Ah, Deus vai me dar sem trabalho. Não é nada disso. Mas ele está querendo dizer o seguinte, que há uma enorme diferença entre o trabalho que é resultado do governo do homem, da vontade do homem. Quando você faz o que você quer, você pode até conseguir aquilo que você quer, mas é a custa do quê? Do seu braço, da sua força, da sua vontade, do seu gemido, da sua angústia. Mas a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Quando Jesus está no Getsemane, e ele está suando gotas de sangue, o que ele está fazendo? Ele está tomando sobre ele a fadiga do homem, por conta da escolha errada que o homem fez, de fazer a sua própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. Jesus no Getsemane, ele está em agonia. Mas qual é a agonia que Jesus sente? É a minha agonia. É a tua agonia. Quando nós decidimos fazer a nossa vontade, entramos em agonia. Entramos num trabalho, não é um trabalho de parto, mas é quase isso. Pelo menos o trabalho de parto, no final, é uma coisa boa. É uma criança, né? Uma vida. Mas
quando decidimos fazer a nossa própria vontade, entramos num trabalho de angústia, de gemido, um trabalho penoso. Estamos colhendo os resultados das nossas escolhas e não das escolhas de Deus. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Será que você já conseguiu ver essa diferença desses dois caminhos na sua vida? Quando você escolhe e depois lá na frente você descobre, puxa vida, eu fiz uma escolha, mas essa escolha me gerou tanta angústia, tanto suor, tanta coisa ruim, tanta coisa, porque eu quis. É o homem, é a vontade humana. Mas você já experimentou também, quando você esperou a vontade de Deus, quando você esperou o modo de Deus, e Deus trouxe a direção, e você fez tão somente o que Deus mandou fazer, você conseguiu perceber a diferença? Que a coisa se encaixa como luva, é uma coisa agradável, é uma coisa boa, porque a vontade de Deus ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Então o que está acontecendo aqui nessa noite? A proclamação de que o sangue de Cristo Jesus me redime da minha vontade humana, da minha vontade carnal, para que a partir de hoje eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque para isso o suor, o sangue, no formato de suor de Cristo, foi vertido para nos redimir, para nos resgatar do suor que herdamos como maldição de Adão. Adão fez a sua vontade e experimentou angústia. Cristo foi angustiado no jardim do Getsêmani e com as gotas de sangue ele resgata a nossa vontade. Então, o primeiro derramamento de sangue de Cristo Jesus faz uma coisa extraordinária na minha vida e na sua vida. Se até hoje você tem vivido como resultado das suas escolhas, da sua vontade, muitas vezes carnal, ou da minha vontade carnal, quero porque quero isso, desejo porque desejo isso, hoje estamos sendo redimidos e resgatados da nossa vontade humana, para que se cumpra em nós o que Cristo experimentou e conquistou no jardim do Getsêmani. O que foi que ele disse no Getsêmani? Se possível, Senhor, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade. Não é como eu quero, mas se faça a tua vontade. Então, hoje, de uma maneira simples, clara e objetiva, o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos redime, nos resgata da maldição das nossas escolhas humanas, da maldição da nossa própria vontade, dos nossos próprios caminhos, que geraram para nós angústia, agonia, suor do rosto, como resultado de uma vontade que foi feita em detrimento da vontade soberana. Por isso, nesse primeiro momento, nós devemos então entender, Senhor, quais foram as escolhas erradas que eu fiz e que o Teu Espírito já me traz como discernimento? O que eu tenho colhido hoje como resultado de escolhas erradas que eu fiz? Que me tem feito penar, agoniar ou agonizar. E então, humildemente, vamos apresentar diante do Senhor e vamos nos arrepender e dizer, Senhor, Tu és poderoso para perdoar os meus pecados. Se eu fiz a minha vontade em detrimento da Tua, eu me arrependo, eu confesso, eu apresento diante do Senhor e não importa o que eu já tenha feito na minha vida no passado. Hoje, o Teu sangue me redime por completo e me resgata. E o Teu sangue é poderoso para me colocar no trilho da Tua vontade. E se o teu desejo for um desejo real e sincero, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te tomar pela mão e vai começar a te colocar no trilho da vontade dEle. E você vai começar a perceber essa bênção se manifestando na sua vida. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus se tornará mais clara diante dos teus olhos. A dificuldade que você tinha para compreender qual caminho, por qual porta entrar, qual a vertente tomar, qual a decisão, você vai perceber que o sangue de Cristo vai trazer
a redenção para essa confusão na sua mente. E há de te colocar no caminho da vontade boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a primeira. Mas a segunda, como eu disse, hoje estamos falando de duas. A segunda eu gostaria que você abrisse comigo em João 19, versículo 1. A palavra de Deus diz, está aqui no telão para quem quiser acompanhar. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E ele foi ferido em suas costas. Ele foi açoitado em suas costas. Esse é o segundo momento que ele sofre e verte o seu sangue em nosso favor. Eu quero lhe convidar a abrir em Isaías 53, versículos 3 e 4 e 5. Apenas os versículos 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. Que texto lindo que você tem que decorar. Todos nós precisamos decorar. Vamos juntos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que esse texto quer dizer é o seguinte, especialmente no finalzinho do versículo 4, quando ele diz, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que significa isso? Significa que as pessoas que passavam ao pé da cruz e olhavam para Jesus, balançavam a cabeça, meneavam a cabeça e diziam assim, porque não entendiam, diziam o seguinte, olha, esse homem aí deve ter feito muito mal para Deus, para sofrer o que ele está sofrendo. Olha, Deus pesou a mão nele terrivelmente. É o que o texto está dizendo. E nós o reputávamos, ou achávamos que a aflição dele era por causa de Deus ter pesado a mão nele, por algum pecado que ele tenha cometido. Quem não entendia, o julgava dessa forma. Mas não. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava sendo castigado. E pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, pelos seus rasgos nos lombos, nós fomos sarados. Então, cada chicote em suas costas era uma enfermidade em nós curada. Geralmente as pessoas eram açoitadas 40 vezes menos 1. Ou seja, 39 vezes. Não sou especialista no assunto, mas já ouvi um estudo que diz que as enfermidades são, no geral, 39 enfermidades, e as outras são advindas delas. Mas 39 enfermidades estão na base de todas as enfermidades da humanidade. Repito, não sou especialista, foi um estudo que eu fiz. Para cada açoite de Jesus, uma enfermidade. Para cada chicote levado em seus lombos, uma doença. Uma enfermidade. Uma moléstia na área física. E nós encontramos isso muito claramente em Deuteronômio capítulo 28. Quero que você abra comigo. Deuteronômio 28, versículo 1.
Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito, 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 né? Essa é a descrição das bênçãos, que vai do versículo 1 até o versículo 14. Quantos já leram aqui as bênçãos de Deuteronômio 21, de 1 a 14? Bendito no campo, na cidade, o cesto, a maçadeira, o fruto do ventre, os filhos, o trabalho. Bendito, bendito, bendito. Mas qual que é a condição para se alcançar essa bênção? Se ouvir, se obedecer. Então agora complicou. E complicou feio. Deu zica. No verdadeiro sentido. Deu zica. Por quê, queridos? Por quê? Porque nenhum de nós cumpriu. Nenhum de nós guardou. Então, automaticamente, todos nós fomos remetidos à maldição. E a maldição, você vai ver comigo, é muita coisa, mas eu vou só ler as da área física. Só da área física. Deuteronômio 28, versículo 15. Olha só. Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu vou pular aqui porque é muita coisa, eu só vou citar versículo 21, olha só. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Olha o versículo 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá, versículo 28, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Versículo 35, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E tem algumas outras aqui também na área física, mas só isso daqui é suficiente para mostrar que, não havendo guardado, automaticamente as pessoas seriam remetidas à maldição. Ok? Mas qual que é a boa notícia? Glória a Deus. Por que eu posso desfrutar das bênçãos de Deuteronômio 28? Porque ele cumpriu cabalmente o que eu não consegui cumprir. O que me remeteria à maldição, inclusive na área física, Cristo, ao assumir o meu pecado na cruz, ele levou. Tudo isso que eu acabei de ler aqui para você. O que você viu aqui em Deuteronômio 28, úlcera, moléstia, praga, chagas, a pau parar ao meio-dia, como cegueira, e você não vai ver coisa alguma. Todas essas coisas, na área física, recaíram sobre Jesus. Ou seja, a maldição de Deuteronômio 28, que deveria ser minha e deveria ser sua, Jesus absorveu nele, lá na cruz do Calvário, para quê? Para que Isaías 53 pudesse se cumprir na minha vida e na sua vida. Pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, pelas suas feridas, fomos sarados. Aleluia! Então você pode, meu querido,
Que bênção. Você pode agora pegar Deuteronômio 28, não agora, mas quando chegar em casa e você olhar para Deuteronômio 28, de 1 a 14, e ver as bênçãos. Mas por curiosidade, pega também do versículo 15 até o versículo 68. E se você encontrar alguma coisa aqui do versículo 15 ao 68, que tem feito parte da sua vida, o que você tem que fazer? Senhor, eu me aproprio do sangue de Cristo Jesus, e eu declaro, em nome de Jesus, que isto não me pertence, porque eu estou nele. Não sou eu o guardador 100% dos mandamentos, mas Cristo o guardou, para que eu pudesse ser inserido nas bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó, conforme descrito na carta aos Gálatas. E que você deve ler e estudar e entender que, se há alguma maldição, e certamente ela é incompatível, se estou em Cristo, o seu sangue me purifica e o seu sangue me libera. Então hoje, nós estamos sendo resgatados da nossa própria vontade, que nos levou à agonia do suor do rosto. E nós hoje estamos sendo resgatados de toda enfermidade física. Vamos nos apropriar dessa bênção. E também aqui à frente, agora você tem muita gente orar. E também aqui à frente, porque agora esse é o momento. Hoje o Senhor está nos redimindo e nos resgatando de toda maldição. Hoje o Senhor está nos redimindo e nos resgatando de toda maldição. Eu queria que ficasse aqui na frente os pastores, eles vão nos ajudar a orar. Os líderes de célula vão nos ajudar a orar. Os 2 grupos de 12 que nós temos, os líderes de célula, vão ficar aqui voltado para eles, porque nós vamos ter um tempo de oração agora pela igreja. Queria que eu... Vem cá o Esdras também, a Rediane também venham aqui. Não, só mesmo o pessoal vai estar adorando. E meus queridos, vamos ungí-los em nome de Jesus. O azeite vai passar na mão de vocês e nós vamos orar pelas pessoas. E vocês poderão vir aqui e receber a oração dos nossos irmãos, dos grupos de 12, dos líderes de célula, que estão aqui para nos ajudar. Queria mais liderança aqui, mas Silvia, pode dar uma chegadinha mais para cá, querida? Mais para cá, Nivaldo, vem cá, pode pegar mais óleo também, pode buscar mais óleo. Os líderes de célula vão nos ajudar agora a orar pelas pessoas. Hoje estamos sendo redimidos. Hoje nós estamos sendo redimidos do que mesmo, queridos? Do que mesmo? Da vontade humana, que resultou em quê? Suor do rosto, agonia, colheita ruim. Estamos sendo redimidos de toda enfermidade física. Nós vamos crer que o sangue de Cristo Jesus está passando pelas vidas, e não importa o nível de enfermidade, não importa o nível de mal. Se você crê que o Senhor está te redimindo hoje pelo sangue, é a promessa da palavra de Deus. Nós somos apenas transmissores, mensageiros da palavra que é verdadeira. Então, enquanto nós adoramos, pode ser num tom mais baixinho, para que as pessoas possam ouvir a oração que está sendo feita em favor deles. Então, em nome de Jesus, podem vir receber a oração. Venham receber enquanto nós adoramos, em nome de Jesus.